Bom, pessoal, primeiro, relembrando o que a gente viu na regra de 3. Vou supor aqui que eu use 6 ovos para produzir 2 bolos. Quantos ovos eu preciso para produzir 12 bolos? Vou chamar de x, quantidade de ovos, e a gente viu que transformando em frações e igualando, e multiplicando em cruz, nós podemos achar a quantidade de ovos. Então, antes de multiplicar, eu vou simplificar essa fração aqui. Ó. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, a fim de deixar números menores. Como eu sei que aqui é par, o 2 e o 12 também, vou dividir aqui em cima por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 12 dividido por 2 é 6. E agora fica bom, porque quando a gente multiplicar em cruz, os números são menores. X vezes 1 ou 1 vezes x é x. 6 vezes 6, 36. Então eu preciso de 36 ovos para produzir 12 bolos. Bom, isso são grandezas que a gente chama diretamente proporcionais. O que significa isso? Significa o seguinte: você concorda que se para produzir 2 bolos eu precisei de 6 ovos? Antes de fazer a conta, para produzir 12, aumentou o número de bolos. Com certeza não vai aumentar o número de ovos? Com certeza, né? Então, quando aqui cresce de 2 passa para 12, os ovos também irão crescer a quantidade. De 6, aqui a gente já fez a conta, ó, irá precisar 36 ovos. Então, aumenta desse lado, também irá aumentar desse. Isso a gente chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Só que, em muitos casos, não acontece isso. São inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo? Um motorista fez uma viagem entre 2 cidades em 6 horas, mantendo uma velocidade média de 60 km por hora. Se na volta, percorrendo a mesma estrada, a sua velocidade média foi de 80 km por hora, qual foi a duração da viagem? Veja, se eu vou de um lugar aqui A até um lugar B, e eu te digo que eu demorei 6 horas caminhando ou dirigindo numa velocidade de 60 km por hora, você concorda que se eu tivesse viajado com 80 km por hora mais rápido, ó, 80 é maior que 60, o tempo iria diminuir? Olha aqui como acontece diferente dessa. Enquanto aqui, aumentando a quantidade de bolos, aumenta a quantidade de ovos, aqui, aumentando a grandeza, a velocidade, o tempo não vai aumentar, o tempo vai diminuir. Aqui são grandezas inversamente proporcionais. Ó, inverso. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos montar aqui no quadro. Ó. Tenho duas grandezas, velocidade e tempo. Em 6 horas, então, em 6 horas, eu vou de uma cidade para outra percorrendo a velocidade de 60 km por hora. Então, com essa velocidade 60, eu demoro 6 horas. E numa velocidade de 80,
quanto tempo eu vou demorar. Então, ó, enquanto aqui de 60 para 80 aumentou, aqui não vai aumentar o tempo, vai diminuir. Então, a técnica aqui, ao invés de escrever 60 sobre 80 é igual a 6 sobre x, você vai escrever 60 sobre 80 é igual. A gente não iria escrever 6 sobre x. Como é inversamente proporcional, você inverte o x em cima e o 6 embaixo. Então, quando vocês forem resolver um exercício utilizando a regra de 3, vocês verem que não é só aplicar. Você tem que ver se é diretamente proporcional ou inversamente. Se for diretamente, é tudo que a gente viu até hoje. Ó. Só pôr a fraçãozinha e multiplicar em cruz. Se for inversamente, você tem que estudar o problema. Aí você tem que inverter uma. Se você deixar essa normal, você pode inverter essa também. Mas você tem que inverter uma. Aí aqui, depois de invertido, é só multiplicar em cruz. Antes de multiplicar em cruz, olha o que eu vou fazer. Simplificar. Cortar esse zero com esse zero. Já fico com 6 sobre 8. Vou simplificar mais ainda. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Agora eu vou multiplicar em cruz. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 6, 18. X é igual, o 4 está multiplicando, vou passar dividindo. 18 dividido por 4. Vamos lá. Fazer aqui no cantinho. 18 dividido por 4. Vou pôr 4 aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Para 18 sobra 2. Põe uma vírgula, acrescento um zero, né, para continuar a conta. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então eu vou demorar 4,5 horas. Você vê que eu demorei menos tempo, né? E deveria mesmo, né? Porque eu aumentei a velocidade. Então é isso, pessoal. Vamos fazer outro exercício? Coloquei mais 2 exemplos aqui. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, ó, torneiras e tempo. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário? As duas grandezas são tempo e torneira. Então, uma torneira enche o tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual é o tempo necessário para encher? Vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional? Se uma torneira demora 6 horas para encher, se eu tivesse 3 torneiras mandando água lá para o tanque, você concorda que com menos tempo vai encher o balde ou o tanque? Então, quanto aqui ó, aumentou o número de torneiras, aqui não irá aumentar, vai diminuir. Então é o que? Inversamente proporcional. Vou pôr abreviado aqui, ó. Inversamente proporcional. Como se resolve regra de 3 quando é inversamente proporcional? Você copia uma fração aqui, só que a outra você inverte. Se escrever 6 sobre x, você escreve x sobre 6. E agora multiplique em cruz. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 6, 6. O 3 está multiplicando. Passa dividindo. 6 dividido por 3, 2. Então, irá demorar 2 horas. Agora, o terceiro exercício eu vou deixar para vocês pensarem. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete, trabalhando 6
Na razão, né? Trabalhando 6 metros por hora. Ele produz 6 metros por hora. Se trabalhasse numa razão 9 metros por hora, ou vai produzir, né, 9 metros por hora, vai produzir mais rápido, quanto tempo teria levado para tecer o mesmo tapete? Vou deixar vocês pensarem e depois eu resolvo. Espero que tenham entendido. Obrigado.